Bem-vindos, welcome, bem-vindos ao Immersive Talks do Brief. O Brief é um evento criado para ser um laboratório de novas experiências entre moda e tecnologia. Meu nome é Amina Sade, sou pesquisadora, artista, criativa, diretora criativa, fundadora da Nós, uma comunidade criativa de fazedores e artistas. Se essa é a sua primeira vez aqui no Brief, acessa lá no nosso site, que tem todo o conteúdo, todos os outros papos, e para assistir todas essas incríveis talks que estão rolando durante a semana, inclusive esse papo que a gente vai fazer agora. E eu estou hoje com um convidado muito especial, que é o Batman Zavarese. Ele é curador e criador do Festival Multiplicidade. E o Festival Multiplicidade, ele investe num diálogo entre som e imagem através do cruzamento de tecnologias high-tech e low-tech, com uma curadoria nacional e internacional, passando do passado e do futuro se entrelaçam em linguagens artísticas, híbridas, avançadas, investigativas, transversais e imersivas. Tudo isso misturado, né, Batman? E essas experiências entre arte e tecnologia são realizadas de forma muito inusitada no festival há 15 anos, desde exposições, workshops, performances, residências artísticas e debates. E esse ano o festival teve sua primeira vernissage totalmente digital. Foi através de uma doideira, o Batman vai explicar melhor para vocês. Então, Batman, conta pra gente um pouquinho aqui da sua história. Eu acho que eu vou passar um vídeo que fala um pouquinho sobre você, que eu achei bem interessante. E aí, depois disso, a gente começa aqui nosso papo. Boa. Bem-vindo, Batman. Sou Batman Zavarese, bacharel em comunicação visual, mas eu sempre me interessei em pesquisar muitas interferências em meus trabalhos. Eu estudei design gráfico, entrei na faculdade no início dos anos 90, quando o lápis ainda era a ferramenta prioritária de um designer. E quando eu saí, o computador assumiu esse papel de uma forma muito radical. Ali eu entendi que estava vivendo uma nova revolução, uma invenção tecnológica que estava chegando, tomando conta dos espaços nas nossas vidas e nas profissões futuras. Tive uma formação acadêmica e profissional atravessada por várias habilidades técnicas que se complementavam. Durante a faculdade, trabalhei na MTV e ali eu comecei a flertar com o audiovisual, a animação e a imagem, para mim, ganhou movimento. Isso me desnorteou muito cedo e eu passei a enxergar uma nova possibilidade profissional e, na época, eu usava essa expressão que eu queria ser um desespecialista. Hoje eu não me enxergo mais como uma pessoa que faz uma única coisa para sempre. Eu acredito num olhar plural, na interdisciplinaridade, na multidisciplinaridade em nossos sonhos e nossos imaginários. Eu sou um cara muito impactado pela curiosidade. Eu me interesso pelas coisas que eu nunca fiz. E quando eu realizei essa reflexão em meu trabalho, minhas pesquisas, investigações assumiram um novo rumo, sejam nos trabalhos que eram encomendados, nos trabalhos de direção de arte, nos shows, nas exposições e nos trabalhos mais autorais, onde eu mantenho também uma certa rotina de criar meus próprios trabalhos e minhas próprias pesquisas em diferentes ferramentas, linguagens. O impacto que a arte traz para nossas vidas é indizível. E a gente precisa, nesse momento, enxergar novos futuros. Tecnologia não é arte, mas a arte com tecnologia pode apontar para novos futuros. Eu acredito nisso e uso todas as ferramentas tecnológicas que estão disponíveis ou as que são recombinadas para tentar inventar novos olhares, para tentar me sensibilizar. O escritor Jorge Luiz Borges, ele afirmava que é muito mais complexo ser um leitor do que ser um escritor. O cineasta Peter Greenaway, ele complementava
A partir desse pensamento, é muito mais difícil compreender uma imagem do que produzir uma. E só porque você tem olhos não quer dizer que você saiba ver. É como se a gente estivesse dando um restart no nosso sistema cerebral cognitivo. Esse é o momento mais generoso para a gente reaprender, onde poderíamos ser maiores e melhores. A arte sempre foi e sempre será a liberdade. Batman. Voltando aqui. Incrível, né? Poder ver essa transpersonalidade, esse momento transversal. Mas me conta uma coisa. Eu vi que ali esse festival desse ano, a gente tem um tema que está muito... É uma homenagem a Clarice Lispector, certo? Bem inspirado nela. O que eu desejo ainda não tem nome. O que eu quero ainda não tem nome. Tem muito termina muito com esse teu vídeo, tem liberdade, né? E ali ela começa falando, liberdade é pouco. O que eu quero ainda não tem nome. O que você quer que não tem nome? O que eu quero ainda não tem nome faz parte da nossa inquietação da gente ser maiores e melhores, faz parte desse momento que a gente tem que rever uma série de coisas, né? Rever as nossas prioridades, as nossas essencialidades, o que a gente quer realmente produzir autoralmente. Então, por um lado, assim, abarcar isso dentro do festival, partindo da literatura, partindo de Clarice Lispector, e dentro desse ano que realmente a gente tem que olhar para dentro, né, em todos os sentidos, no sentido mais ampliado, extrapolado. O que eu quero ainda não tem nome, é como Clarice dizia no contexto que ela escreveu, que liberdade é pouco, né? Então a gente realmente pode se permitir voar e imaginar o que normalmente não é possível, né? Esses cenários impossíveis, né? Incorporar um pouco a utopia é o campo que o Multiplicidade se encontra. Não só agora, mas nos últimos 15 anos de vida, né? Esse é nosso 16º ano, mas é onde a gente realmente provoca, né? Desde a colaboração artística e também da própria contribuição de legado do festival, né? Que é uma plataforma de arte, cultura e provocação, eu diria. Eu ia perguntar, durante 15 anos, vocês vêm unindo muita tecnologia, imagem, som, e em diferentes, né, ferramentas mesmo, assim, de expressão, né? E eu acho que muitos artistas passaram por vocês. Eu queria entender um pouco de ti, assim, qual é essa missão, sabe, do Multiplicidade, porque ela é hoje uma plataforma de cultura contemporânea muito importante, né? Até mesmo quando a gente estava aqui no Brief, entendendo, recebendo, né, muitos dos artistas, vendo todos os trabalhos, a gente vê o quanto é interessante estar conectado com o tempo todo com novos artistas e criativos que estão pensando de forma distópica, né, o futuro do presente, trazendo essas novas linguagens, e tu acompanha isso há 15 anos. Então, qual é a importância do festival, né, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, e o que tu tem visto também durante esses anos, enquanto narrativas mesmo artísticas de todos os artistas que passam por ali, e o que tu vê também para o futuro? Amina, o festival ele existiu ao longo desses 15 anos e existir no Rio de Janeiro e no Brasil com continuidade, sem interrupção, é um projeto de resistência poética, antes de tudo, né? Mas eu acho que ele conseguiu fazer essa trajetória até onde aqui estamos, né? Nesse momento também bastante complexo, né? Porque ele surge querendo explorar a presencialidade da maneira mais imersiva possível, da maneira mais disrupta possível, né? Então, quando promovíamos, né, um encontro da imagem, do som, usando tecnologias do passado, do presente ou do futuro,
recombinando, fazendo um grande mashup das muitas possibilidades, a gente estava oferecendo um palco com muita liberdade, né? E ele surge de uma maneira muito inusitada, porque era um centro cultural novo surgindo no Rio de Janeiro, um centro cultural que abraçava a tecnologia como uma ferramenta investigativa. Então as propostas que chegavam ali, tanto de exposição, de performance, de teatro e todas as linguagens que começavam a ser programadas nesse centro cultural, né, hoje Oi Futuro, na época Centro Cultural Telemar, começava a traçar uma relação também com o público, com a imprensa, com críticos, com a vida que seria inevitável, que a tecnologia ia entrar para sempre, né? E eu falo isso assim porque eu comecei com lápis, né? O lápis para mim já era uma tecnologia transformadora, né? Eu pegar um lápis, né, com grafite e eu conseguir fazer um desenho, me expressar pela imagem, isso durante toda a minha infância já era um campo mágico. A tecnologia para mim é um fetiche e claro, um embate, né? O que a gente faz ali na plataforma é realmente tirar um pouco o chão dos artistas que se apresentam para eles experimentarem algo novo. Então, um artista mais consagrado e um artista que nunca subiu no palco, a gente vai dar a mesma estrutura. Quando ele surge, nos primeiros 3 anos, a gente tinha uma programação de maio a dezembro. Praticamente a gente atravessou a programação do Centro Cultural de ponta a ponta, né? A gente só descansava no Carnaval e no verão carioca de 40 graus, mas a gente não parava de produzir e de alimentar uma cadeia artística que, num primeiro momento, foi muito intuitivo, né? Eu não sabia, eu nunca tinha sido um produtor, eu nunca tinha sido um curador e tinha minhas inspirações, né? O festival que mais me alimenta é um festival que tem a minha idade, tem 47 anos, é um festival na Áustria, o Ars Eletrônica, foi criado por um poeta, artista, o Peter Weibel, que também dirige hoje o ZKM, um dos centros de arte e tecnologia mais importantes do mundo. Esse tipo de longevidade e investigação, ele hoje com 15, né, e nesse ano, né, nosso 16º ano, eu consigo enxergar assim que a gente começou, não existia ainda a influência do Facebook, as relações eram quase um boca a boca, a gente ainda fazia filipeta para atingir as pessoas e se tornar conhecido. A rede era completamente, radicalmente diferente do que a gente vive hoje. E lidar também não só com a revolução que está acontecendo, com a mídia, com a maneira de se comunicar e com a intervenção hoje das mídias digitais, né, isso que a gente está vivendo aqui, para mim é muito sedutor, apesar de, às vezes, assustador, porque é numa velocidade muito grande, mas o festival ele nasce focado na presença, né, na arte do encontro, como diria Vinícius de Moraes. Então, você entrar, sair da sua casa, você se deslocar, entrar num lugar e entrar num espaço lúdico, imersivo e que ressignifique também a sua percepção do que é uma caixa preta e ela virar uma outra coisa com luzes, lasers, fumaça, músicas 360 graus, músicas de todos os lados, essa experiência de você se abrir para novas possibilidades, hoje para mim faz sentido quando a gente propõe o tema O Que Eu Quero Ainda Não Tem Nome. Essa inquietação, essa coisa que eu não saberia te responder, porque realmente eu estou em busca, né? Não, eu até acho muito interessante também as misturas, né, de linguagens, assim. Tanto as misturas de linguagem quanto as misturas de repertório e vivências, que é uma coisa que a gente também observou aqui no dia dos desfiles, quando tinha uma galera que é da América Latina. Então, o festival de vocês, há muito tempo, ele tem essa curadoria internacional e nacional. E o ano passado, inclusive, isso foi o tema Brasis, né? Trazendo também baiana e misturando todas essas narrativas com slams e tudo mais. Qual é a importância que tu vê nessas misturas, né, de vivências narrativas para a criação enquanto artista, né? E para a criação realmente de espaços imersivos, de experiências imersivas. Há 16 anos atrás, né,
falar de multiplicidade era quase você estava se preparando para uma batalha, assim, porque o teatro ainda era teatro, o cinema ainda era cinema, essas fronteiras e esse hibridismo ainda não estava claro para todo mundo, né? E o nome Multiplicidade ele surge 10 anos antes de acontecer o festival. Então esse cruzamento maluco, né? Esse embaralhamento entre as fronteiras das linguagens artísticas, em algum momento, eu chamo de intuição, eu realmente fiquei muito focado e foram 10 anos que eu fiquei com isso incubado, o nome já estava registrado, mas demorou 10 anos para viabilizar esse festival que falasse sobre esse cruzamento, né? Então, hoje a gente tem muita tranquilidade de trazer, às vezes, um poeta ou um artista de dança contemporânea, ou um artista sonoro, ou um músico convencional, ou um artista visual, ou um artista digital, seja lá o que for, independente da ferramenta, e investigar novos caminhos. Então, acho que esse é um propósito do festival, ter essa liberdade e ter essa coragem também, muitas vezes não exatamente as coisas que eu mais gosto, que eu mais curto, mas assim, eu acho que são necessários como força de pesquisa, como inquietação e também como uma força de uma geração também que está vindo, diferente das referências que eu tive há 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando eu era um moleque e tinha as coisas muito analógicas, né? Apesar de ter vivido a era do videogame, do Atari, do videogame, do telejogo, a gente dá chance assim, para um artista realmente novo, que poucas vezes teve possibilidade de ter os recursos mais sofisticados possíveis, como se fosse um artista consagrado. E para isso a nossa produção ajuda ele a desenvolver, às vezes ele vive algumas imersões também, que já tivemos laboratórios de 15 dias, um mês e outros de 6 meses, né? Já levamos 30 pessoas para o Xingu para ficar 30 dias. Essa dinâmica também de sair de uma caixa preta, misturar vida e arte, poesia e as contribuições que realmente podem nos sensibilizar para enxergar novas possibilidades, o que eu chamo de novos futuros, é uma condição que eu acho que, mesmo você sendo um padeiro ou você sendo um artista, você tem que estar aberto a isso, você tem que estar sensível a isso, né? É a nossa condição de ser consumidor ou protagonista na vida, né? Maravilhoso. E, Batman, isso deve também fazer sentido quando tu também já foi chamado para estar conectado à moda, né? Mesmo que não é um lugar essencialmente no teu território, mas é um lugar muito lúdico, um lugar onde, né, as semanas de moda, elas fazem grandes espetáculos. Eu queria entender um pouco da tua visão sobre essas participações que teve, né, em diversas semanas de moda, e até mesmo agora há pouco ajudando o Vitor Hugo Matos também a fazer a concepção dele, São Paulo Fashion Week, enfim. Então, mesmo sendo uma pessoa das artes, assim, sempre também chamado para esses momentos, e algumas vezes algumas marcas da moda e pessoas assim de semana de moda têm te chamado. Porque também tu é um criador de espetáculo, né, lúdico, então conta pra gente um pouco dessa mistura, assim, como é que é o teu processo criativo quando alguém te chama dentro do território mais da moda, qual é a tua contribuição, né, dentro desse território, quando tu olha até uma pessoa de fora, deve ser muito interessante, assim, também não ser tão dentro do território para trazer coisas novas, então queria ouvir um pouquinho de ti, porque eu fico super curiosa, assim, quando, né, tá lá nas artes, mega múltiplo, e aí vem também com essas contribuições, assim, autorais em alguns dos desfiles de semana de moda. Enfim. Olha, a moda para mim é um palco, é uma caixa preta, eu enxergo dessa maneira, eu tenho um processo de produção, criação e também para me fortalecer quando eu faço teatro,
eu assisto muito filme. Quando eu vou fazer um show, vou fazer uma turnê, eu vou ao teatro. Então eu brinco desses embaralhamentos, assim, eu crio dificuldade de uma certa maneira, ao invés do contrário, né, ao invés de buscar facilidades, assim, para eu sair das fórmulas fáceis, né? Para mim a moda ela tem um campo, né, de conceitual, um campo de experimentação, um campo também lúdico, que é na apresentação da coleção. Acho que a partir dali a moda mais convencional ela tem uma lógica de mercado, né? Isso pouco me interessa, pouco eu me aventurei quando ela rompe essa parte lúdica, mas na passarela eu me interesso pelas coisas que eu nunca fiz, assim, então eu nunca consegui trazer uma forma, olha, eu já fiz isso, esse mapping no corpo da Marisa, que foi a turnê de 2012, que para mim era moda, assim, era utilizar não só o corpo, mas trazer uma nova vestimenta viva, real, em movimento, para um corpo que estava cantando num show, né? Tem gente, eu já fui classificado ali como uma hashtag de arte digital, já fui classificado como show, mas moda também. Para mim, assim, moda para mim é comportamento. Quando aquele corpo ganha uma tecnologia, uma expressão autoral e apresenta uma cantora renomada de uma outra forma, você está pintando o corpo dela, e pintando hoje com as ferramentas mais sofisticadas, né? Softwares, mapping. A gente está falando de 2012, onde ainda não era possível fazer um mapping em movimento. A gente teve que hackear um videogame, que era o Wii. Era o único que ainda apresentava de uma maneira consolidada, né? A gente entrou em contato com a empresa do Wii e, logicamente, eles falaram, não vamos abrir o código para vocês. E ali ficou estabelecido, ótimo, vamos quebrá-lo, vamos hackeá-lo. Esse hackeamento, para mim, é como eu vejo na moda. Quando eu sou convidado e quando eu colaboro de uma certa maneira, eu me sinto um hacker, né? Eu não sinto uma pessoa que eu vivo a cadeia inteira. Então, eu entendo a coleção, às vezes eu viajo para aquele lugar onde, de uma certa maneira, é o estopim criativo da coleção e vou tentando transformar, vou tentando sensibilizar. Eu acho que, de uma maneira geral, seja em qualquer plataforma, na música, no teatro, no cinema, em todos os lugares que eu me aventuro, nas artes plásticas, numa exposição, numa instalação e na moda, você tem que sair dali com aquela referência, com aquela imagem, com aquela música, com aquela experiência, que talvez acho que essa seja o que eu chamo hoje. Eu gosto da experiência total. A experiência parcial, só a minha contribuição como um artista visual é pouco, como diria Clarice Lispector. Eu me interesso por uma contribuição mais potente, né? E eu chamo isso de experiência total. Né? Você não vai ao teatro para escutar só um bom texto, para você ver um contexto visual, para você ter uma experiência sonora, para você da entrada ali, tudo ali já está valendo ali, se vai estar escuro, se vai estar já iluminado, se já vai estar com algum ruído sonoro, alguma contribuição para você se deslocar. O deslocamento acho que é um papel fundamental para a gente sair da realidade e a gente entrar no campo das artes, da imaginação, entrar numa outra dimensão, né? Nossa, é muito interessante, porque pensando assim, até a questão das tecnologias cada vez mais invisíveis, tu traz muito a importância da experiência também imersiva do encontro. Eu concordo, eu sou muito também nesse lugar. Eu gosto muito de pensar que as tecnologias elas podem facilitar esses encontros e essas imersões, mas não deixar de fazer, de rolar essas experiências, né? Que elas são sensoriais, que pode ser da música misturado, e aí, enfim, acho que quanto menos a gente daqui a pouco não vai estar mais na frente do celular, na frente do computador, com tecnologia invisível, acho que vai ficar mais fácil, inclusive, os encontros misturados com essas tecnologias imersivas, e não vamos deixar de ter encontros.
E, Batman, eu queria saber agora, assim, para todos os criativos, né? Tem muita, aqui dentro do Brief, é uma comunidade de artistas digitais, né? Tem muita galera nova, novos criadores, gente de 18 anos, que hackeou mesmo, né? Tem a galera, tipo, Vitória, que saiu aqui do Rio de Janeiro, tem o Gabriel Maçã também, porque a gente fala que são fazedores, assim, né? Brasileiros, e que pegaram, hackearam e agora estão aí mostrando para o mundo, né, o seu trabalho. E a gente fica muito apaixonado. Mas tem outros artistas aqui também, é uma plataforma de encontros, assim como Multiplicidade. Queria que tu falasse para eles um pouco assim, para quem está querendo criar suas narrativas, né? Conectar essas multilinguagens, essa linguagem transversal. O que tu sugere, né, para essa criação de narrativa enquanto um jovem artista? Olha, assim, esses nomes, né, que você cita, né, e acho que essa nova geração que me deixa sempre muito curioso, assim, eu os chamo de inclassificáveis. Eu acho que é difícil rotular, que foi, assim, eu vivi uma geração, né, eu nasci nos anos 70, né, eu tive uma educação que eu deveria seguir uma linha reta, né, mas ao longo da minha trajetória, principalmente quando eu saio da faculdade de desenho industrial e eu já tendo trabalhado na MTV, aquilo já criou um embaralhamento na minha vida e na visão de mundo profissional e do que eu quero ser e do que eu vou fazer e como eu vou fazer. Isso foi criando portas, janelas, vielas, desvios, que eu digo que eu estou num labirinto hoje. E eu fui condicionado a entender que esse labirinto ele é extremamente prazeroso, né? Eu vejo essa nova turma, essa nova galera que passeia pela moda, entra na arte digital, é ligada na música, tem um senso de comunicação muito aguçado também por conta das redes sociais hoje que estimularam, e é um fenômeno recente, né? Um fenômeno de 10 anos para cá, né? A gente realmente teve que... Hoje os professores têm que ser youtubers para eles entenderem o novo contexto que a gente está vivendo, e são coisas que são irreversíveis. Tem uma geração que já nasceu com isso no seu DNA, e isso eu acho interessantíssimo, né? Agora, eu me coloco sempre, quando eu estou muito mergulhado em alguma ferramenta ou alguma coisa que está me enfeitiçando, e eu acho que a palavra é essa, existe um fetiche quando a gente está muito grudado numa narrativa específica, num tipo de pesquisa específica, eu mudo para um campo analógico. Eu pego um livro, aquele livro que dá preguiça de ler, de tantas páginas, uma letra tão pequena, mas é importante que a gente confronte, né, a nossa relação de paciência com o estado das coisas, a nossa relação de produção também, porque senão a gente vai se acostumando, principalmente através da máquina, injetando mais memórias, mais capacidade para ela ser mais rápida, que nós somos robôs e não somos. Ainda continuamos humanos. Então, eu gosto de fazer num show uma maquete, que seja uma caixa de papelão, e botar bonequinhos construídos ali e entender espacialmente aonde eu estou entrando, né? Entender essa proporcionalidade. Assim, quando eu fiz a Olimpíada, a primeira coisa, quando eu olhei para o Maracanã e vi que o tamanho da tela, né, eu me toquei assim que eu preciso ter uma maquete o tempo todo. Quando eu acordar, sentar na minha cadeira para trabalhar, eu preciso olhar para essa maquete. Então a gente construiu, né, chamou um dos maiores maqueteiros do Rio, assim, para ele construir uma maquete enorme, em escala, e de vez em quando eu ligava o projetor, botava ali só para ficar olhando assim, qual era o impacto, assim, aonde a pessoa mais importante, o presidente do COI vai estar sentado, aonde os canais de televisão que vão estar transmitindo para 3,5 bilhões de pessoas vão estar filmando, e aonde as pessoas que pagaram o pior ingresso vão estar olhando, para a gente dar uma experiência total, 360 graus, todos os lados tinham que ser contemplados. Se você privilegia
só o melhor lugar de um show, só a primeira fila de um desfile, quando ainda existiam os desfiles presenciais, você tá botando energia, para mim, no lugar errado. Assim, você realmente olhar e sentar em algum momento no lugar mais distante, menos privilegiado e no melhor lugar, e tentar enxergar isso como uma experiência, eu acho que é um exercício constante na vida, né? Hoje, e para mim foi um desafio, né, quando o Victor Hugo Matos, agora, nesse momento, também, que é um artista incrível, né, um artista com uma habilidade manual de pensar também a materialidade da roupa dele, com bordados, né, são esculturas. Eu não sei classificar também o trabalho como designer do Victor Hugo. Para mim ele é um artista plástico, né? Mas, enfim, mas eu adoro assim, esse hibridismo que ele está na moda, mas ele poderia estar numa galeria. As coisas deles, essa inclassificação, me seduz bastante. Como a gente está vivendo um momento mediado pelas telas, por conta da Covid, por conta desse isolamento, e a gente, inquieto e produtivo, precisa ressignificar, né? Como a gente vai ter afeto, né? Afetar e ser afetado diante dessa mediação aqui bidimensional, que é uma tela de um computador. Esse foi o grande exercício de uma ferramenta que já existia há décadas, né? Às vezes ignorada pela gente, né? E que agora a gente está tentando entender como é que a gente vai inserir uma nova camada de emoção, de sensibilidade, de imersão e todas essas coisas. O exercício de concepção junto com um coletivo muito diverso, que, aliás, isso é uma coisa também que me seduz muito. Toda vez que eu faço um trabalho, se for um trabalho de um cenário, de um show, né, tribalistas, né, eu tinha a concepção do cenário, eu tinha os conteúdos que iam ser projetados no cenário e o desenho de luz conceitualmente. Quando isso acontece, eu preciso ter um iluminador, né, sensível e tecnicamente capaz, eu preciso ter animadores para produzirem os conteúdos, eu preciso ter cenotécnicos que me ajudem a materializar aquilo que eu estou botando numa maquete ou no meu papel, mas eu sempre trago alguma inserção ali dentro dessa equipe, seja um filósofo, seja um bibliotecário, seja um hacker, seja algum novo elemento que nos desconstrói. No caso do Tribalistas, tinha um engenheiro eletrônico, tinha um engenheiro mecânico, tinha um hacker e tinha também um pesquisador, um acadêmico, para ele mostrar os Brasis, né? Eu queria trazer, junto daquela união, Marisa, Arnaldo e Carlinhos, né? Rio, São Paulo e Bahia, né? Aquela mistura também de etnias que os três têm. Eu queria, de uma certa maneira, mostrar a força dessa multiculturalidade, né? Dessa multiplicidade, essa palavra que me persegue muito antes do festival acontecer, para mostrar os Brasis, né? Lugares que normalmente não aparecem dentro de um show. E para mim a moda é um pouco isso, assim, todos os campos investigativos da arte. A gente tem que mostrar o que a gente não está convencionado, não tem uma expectativa natural quando você vai num show, quando você vai num filme, quando você vai num desfile, de você romper com o óbvio, né? Sim. Não, mas é muito interessante isso que falou da parte de cocriação, porque hoje é uma coisa um pouco mais tá em pauta muito isso, né? Mas até eu mesma, quando eu era fazendo ali na Nós, a gente sempre fez trabalho sempre de cocriação, né? Sempre trazer designers de outras localidades, se fazer um evento tem que fazer, se é Rio de Janeiro tem que ir para a Zona Oeste, tem que sair do Rio de Janeiro para a Baixada, se está ir para Belém, né? Para realmente entender que somos nômades e que os territórios, os movimentos culturais, eles não necessariamente são territoriais, mas eles se conectam, eles têm essas trocas e essas diferenças, né? Trazer um pouco da localidade, as pequenas coisas dessa localidade, como vivência, uma riqueza, mas ao mesmo tempo levar isso de uma forma global,
É interessante, né? Essas conexões de local global. E aí, isso, né, eu ia engatar até para te perguntar muito, assim, o que tu enxerga como futuro das experiências? E já trazendo também aqueles pontos que a gente estava conversando muito sobre quais aqueles pontos que eu acho perfeito, assim, que eu anotei para mim, como criar a narrativa para um artista, né? Ele tem que ser disruptivo, ele tem que se divertir, enfim, trazer, eu acho que isso é bem interessante para o nosso olhar e entender qual é a tua visão assim, para o futuro das experiências, né? Até mesmo agora, não necessidade de ter feito uma vernissagem completamente digital, mas ao mesmo tempo era um livro, né? Ficou 2 horas apresentando um livro que ele é totalmente descentralizado, ele não tem início, meio e fim, a gente pode arrancar ele, a gente pode usar ele como quadro, a gente pode usar ele como máscara, ele vira uma indumentária. Então, brincar, né, é uma obra de arte analógica, que ela tem todos esses pedaços separados, eu acho que compara assim até com as roupas hoje em dia, né, de brincar, essa coisa da plasticidade do livro ali, mas em cima do livro tinha um QR Code, que conseguia ver, né, através ali de AR, tinha uma questão de ver esse filtro e adentrar também nesse território da multiplicidade a partir do QR Code. E ainda a vernissagem, ela teve um pré-papo ali com o Rússico Cartacho, né, que são 2 artistas de música, e depois teve uma vernissagem totalmente digital, onde tu era essa pessoa com filtro. Então foi uma grande loucura para quem estava vendo assim. Nossa, mas que hibridismo! Que eu vou aproveitar o melhor do que eu tenho ali da plasticidade daquele livro, trazer ele de uma forma diferente, ele pode virar máscara, pode virar quadro, mas eu estou apresentando algo analógico de forma digital e dando importância para aquilo quando eu fico 2 horas apresentando uma vernissagem, né? Aquela obra. Então, para mim, assim, quando eu vejo uma experiência dessa, eu olho que esse é o futuro das experiências, né? Até conectado aqui com o trabalho que as meninas também vêm desenvolvendo no Brief, desse lugar tem ali todo o território, os desfiles foram completamente online, imersivos, mas teve ali muitas pessoas pararam para se escanear, né? São pessoas que estão escaneadas ali dentro. Eu tenho muito me escaneado. Eu sou das artes cênicas hoje e tenho estudado muitas artes cênicas, mas eu tenho uma fissura agora para ficar me escaneando. Então, eu tenho uma brincadeira de e se eu amo, eu não estou fazendo performance de mim mesma escaneada em 3D, conectada à música. Então, é uma loucura, assim, que para o palco a gente leva algo mais imersivo, traz essa parte sensorial, mas ao mesmo tempo para as telas, às vezes eu quero trazer essa importância desses corpos, dessas narrativas, dessa plasticidade. Então, acho que podia contar um pouquinho para a gente assim, o que tu imagina do futuro das experiências e também já trazer aqueles pontos nossos para a gente finalizar aqui, para quem está aí na loucura que é hoje ter esse artista totalmente transdisciplinar, multidisciplinar, e que isso é uma riqueza e de coisa boa a gente não precisa mais colocar numa caixa. Fico tão feliz hoje em dia, né, de sentar numa mesa e poder fazer tanta coisa e isso não ser algo de tipo, essa pessoa é desfocada, ela não sabe o que é da vida porque ela faz tudo. E hoje, cada vez mais a gente vê que quanto mais narrativas uma pessoa tem, mais conhecimento, e ela se joga mais em diferentes artes mesmo, e lugares e vivências, ela acaba se tornando uma pessoa muito mais interessante também como humano. Então, eu acho que essa brincadeira do labirinto, né, de você não se condenar em se perder. Eu acho que quando você tem certeza do que você quer, eu posso afirmar que vamos ter algo previsível, né? Quando você busca por alguma inovação, mesmo que essa não seja a palavra de ordem, você vai errar, você vai se arriscar, você vai passar por um monte de inquietações mesmo, você vai ter que ser curioso, você vai ter que ser intuitivo, você vai ter que sair da linha convencional do que aquelas ferramentas te oferecem. O que eu sinto hoje, principalmente uma turma que tem um senso estético e uma educação do olhar muito diferenciada da minha geração, né? Tem uma compreensão
da história da arte, e não só da clássica, mas principalmente dessa avalanche que vivemos no mundo contemporâneo, para saber filtrar e de gostar e desgostar com uma facilidade que vai te ajudando a se formar como ser humano, como artista e como fazedor, como realizador, como criativo. Tem um ponto que eu acho que é muito potente assim num processo de desenvolvimento, e assim quando e para mim é o gatilho para você apontar para alguma inovação e para alguma criação autoral, para você, depois de uma sequência, você assumir que aquela linguagem é uma linguagem pessoal, autoral. É quando você incorpora a desobediência no processo criativo, quando você não aceita as coisas que estão sendo dadas. Isso normalmente exige que você tenha tempo, que você não seja tão imediatista, que você não queira resolver e não se seduza com as coisas que são entregues e que podem ser lindas num primeiro momento, mas você fazer um percurso mesmo. Hoje cheguei até aqui, mas amanhã eu vou rever. E de repente o rever amanhã, às vezes, é se perder naquilo que você fez e por outro caminho, não ter nada, salva. Mas acredita que de repente aquilo que você está produzindo pode ser um lixo, pode ser descartado, ou pode ser um início de um processo errático que vai te levar a algum novo lugar. Eu fico muito seduzido e eu tenho histórias assim nos meus trabalhos de erros que aconteceram, erros banais, por exemplo, na primeira turnê da Marisa, quando o show já estava completamente pronto, consolidado, testado, a gente com um mês dentro de um teatro tocando todo dia aquele show para quando fosse para seguir a turnê, ele tá todo mundo treinado. Teve um dia que um cenotécnico ele tropeçou isso faltava menos de 24 horas para a gente entrar em Curitiba e estrear. O eletricista ele tropeçou num cabo do projetor e entrou aquela famosa tela azul sobre as projeções que já estavam acontecendo. Aquilo criou um universo que a luz não conseguia produzir, que rebatia, criava uma sobreposição também sobre a imagem, trazendo um efeito que era um decalque, que era uma tatuagem na imagem. E ali eu só consegui incorporar aquilo sem que a gente fizesse um movimento bizarro de todo show, um cenotécnico tropeçar num projetor e tirar o cabo de conexão. A gente hackeou esse movimento. Então a gente botou as últimas 24 horas para a gente investigar o que acontece quando você tira o cabo, né, e gera essa tela azul. Como é que é o gatilho que a gente vai ter que enganar o software e o projetor para receber essa informação sem ter que alguém tire fisicamente? Então, essa inquietação das coisas que já estão até prontas, consolidadas, é você sempre dizer que nunca está pronto, que você está sempre lapidando essa cena do escultor, né, que você não considera o trabalho, a escultura finalizada quando você entrega. De uma certa maneira, você está sempre pegando uma pedra bruta, uma madeira, um objeto ali, você vai lapidando, lapidando, lapidando até o dia da entrega, mas não quer dizer que aquele seja o ponto final. E isso para mim tem um pouco a ver com essa sensibilidade de olhar o erro e incorporar ele. Nesse momento você começa a pensar em algo novo, algo que te impacte e tire também de uma zona de segurança do que você sabe. Quando eu aperto 3 botões, ele vai reagir com esse tipo de efeito. Quando você aperta um quarto e cria um defeito, né, é uma percepção muito pessoal se você incorporar isso como um problema. Se você
como incorporar isso como um embelezamento, as pessoas vão começar a chamar de efeito. Então, essa delicadeza, né, e eu acho que talvez a revolução atual seja um excesso de delicadezas, né, vindo de todos os gritos possíveis, né? Eu acho que essa é a grande resistência poética, a gente inventar nossos futuros com os equipamentos possíveis, com uma união de conhecimentos também que extrapole o que nós somos, e para a gente chegar em algum outro lugar que não é onde a gente tem controle. E eu acho que, para finalizar, tu tinha falado muito sobre a escuta, né? E a gente estava falando muito sobre isso no momento que a gente está, assim, enquanto escutar e se divertir no processo, muitas vezes. Não, esse é um ponto inegociável também. Todas as coisas que você apresentar sobre o meu trabalho, você se lembrar, ou que eu tiver orgulho de contar, foram movimentos que eu me diverti. Essa condição E assim, às vezes dentro de um processo que a diversão tem que estar sempre como um dos pilares da entrega, não quer dizer que não vai ter sofrimento. Às vezes você se deparar com uma folha em branco, você se deparar com um prédio para ser mapeado e você enfrentar ali um desafio técnico, tecnológico, criativo, é bom. É bom sofrer também um pouco, você ter alguma dor também para você valorizar e você ter certeza que as coisas não são só botões e aí os filtros estão prontos e as soluções estão entregues. Por isso, assim, eu curto muito também esse momento ali, que eu acho que na moda isso é muito evidente, né? Quando você passa pelo processo manual, o processo da costura, e depois ele se transfigura, ele vai para um outro lugar quando ele ganha comunicação, quando ele ganha um conceito, quando ele ganha um campo também hoje digital, principalmente. Eu acho que o Brief ele investiga muito isso, nesses novos campos imaginários, nessas novas existências. Mas eu acho que para chegar nesse lugar, a palavra principal, eu acho que, e isso eu aprendi muito no Multiplicidade, para mim que é um laboratório constante, é trabalhar a escuta, né? Quanto mais a gente estiver olhando pelo ouvido, né? Estimulando as nossas sensações que não são aquelas imediatas, né? Quando você está fazendo uma coisa muito imagética, se você trabalhar a parte sonora, fechar os olhos, enxergar novas possibilidades, é um campo de expansão também corporal, cognitivo, que é um pouco o que as plataformas hoje de realidade mista, né, virtual, aumentada, e todas as outras ainda que vão contribuir assim, para a gente ter outras experiências, não estou dizendo nem que são melhores ou piores, mas outras experiências. Eu acho que trabalhar a audição, a escuta, é um futuro para a gente enxergar mundos melhores. Ai, muito obrigada, Batman. Eu estou bem emocionada, porque gosto muito de conversar contigo. Acho que ficou muito clara a importância do Multiplicidade como missão, até essa palavra mesmo, como eu sinto ela também como um dos pontos essenciais de qualquer trabalho artístico e até pessoal, né, enquanto narrativas. Acho que a Multiplicidade vem fazendo um trabalho de busca, essa busca incansável, de pesquisa incansável desse laboratório, de pensar futuros, mas também de afetar esse afetado, que sensibiliza muito, né? Eu espero que esse ano, né, que vai ser, assim, dando spoiler aí, esse ano barra outro ano, espero que muitas das pessoas que estão nos ouvindo aqui também possam participar e chegar, e como artista também participar dos editais, tá perto aqui desse território também que é múltiplo, né, e consegue conectar. Imaginar esses futuros possíveis, mesmo dentro desse momento de resistência que a gente está, mas onde a gente consegue também trazer nossas vivências, nossa ancestralidade,
essas conexões locais, globais. E eu sinto que a universidade tem esse ponto importante enquanto plataforma de cultura contemporânea, né? Enquanto missão, assim, de trazer essas narrativas e conectar esses artistas, enfim. Fico muito agradecida pelo nosso papo. Não sei se você quer dar um último tchau aqui para a galera que está nos ouvindo, mas eu queria realmente parabenizar pelo trabalho transgressor, assim, para mim, quando a gente está falando sobre tecnologia, a gente traz de novo um valor em coisas plásticas, que eu acho que acontece muito isso na moda hoje, né? Uma peça de roupa, talvez, eventos como esse, eles vão trazer muito sobre um lugar um pouco mais sustentável dentro da moda, porque ele realmente só vai ser criada uma peça quando a pessoa realmente quiser comprar aquilo. Ela vai ter experiência para experimentar, ela vai poder fazer uma realidade aumentada e experimentar, né, alguma coisa, vai poder ouvir aquela narrativa, vai entender mais sobre aquele trabalho, realmente aquilo me comunica comigo, essa pessoa, porque, né, usar roupas é expressão do ser. Então, eu até, assim, como filha de palestino, uma brasileira, enfim, entendo que, por exemplo, as questões das joias, porque as mulheres usavam, as questões da indumentária, ela vem muito com uma questão ou para ir para a guerra, ou um momento de ritual, ou um momento de expressão, né, criativa do ser. Então, eu acho que a gente acaba resgatando um pouco o significado de o que é usar uma roupa, o que é se expressar a partir do ser, né? Então, eu entendo também que vocês acabam fazendo muito isso ali, quando a gente traz os artistas tão diversos e que se conectam com linguagens diversas para trazer algo que a gente nem sabe o que é ainda, porque o que eu quero ainda não tem nome. Acho que isso está muito conectado. Não vamos ficar dizendo que cultura é esse, são culturas possíveis, impossíveis, e o que eu quero ainda não tem nome, ainda bem, porque a gente pode continuar pesquisando sempre para chegar nesse lugar. Essa frase eu acho que é o que a gente mais preza e que a gente tem que celebrar, que é a liberdade, né? Quanto mais a gente estiver contaminado pela liberdade, a gente vai respeitar mais, a gente vai ser mais criativo, a gente vai ser mais humano. É sempre legal a gente enxergar uma camada extra que normalmente não está sendo dada, né? Então, na moda, quando a gente pensa na indumentária, a gente pensar no som daquela indumentária, imaginar os cenários onde aquilo se compõe. Claro que isso é um exercício de uma estilista, mas como apresentar isso? Às vezes tem muita coisa no processo criativo que fica encapsulado em quem está criando, mas isso não é compartilhado. Hoje eu me interesso profundamente quando um artista está trabalhando num processo coletivo, que ele está criando um desenho incrível para chegar numa solução digital, que ele traga aquilo para dentro do trabalho, que ele esteja escutando um som que influencia radicalmente naquela ilustração, que ele traga esse som para dentro da apresentação e que seja compartilhado. Então, quanto mais a gente abrir as camadas libertárias que nos levam a lugares inusitados, eu acho que a gente vai estar saindo das caixinhas, a gente vai estar saindo desses campos que todo mundo quer te rotular, te classificar, e aí a gente vai estar ganhando mais liberdade para enxergar no próximo belezas, né? E a gente precisa um pouco disso, né? Embelezamento e liberdade. Verdade é pouco. O que eu quero ainda não tem nome. Muito obrigada, Fátima. É muito maravilhoso estar aqui contigo. Muito bom. Tem 1000 histórias, né? Mas acho que você é uma pessoa muito múltipla e é muito fiel à própria criação. A criatura e a criação, ela acaba se misturando. O tempo todo. O tempo todo. Mas muito obrigada. Valeu. Até mais. Obrigadíssimo. Obrigado, hein? Tchau.